A NASA pode estar escondendo informações secretas relacionadas à existência de seres extraterrestres? Talvez a resposta possa ser encontrada dando uma olhada nas origens curiosas da agência. Se os relatos de cientistas treinados são verdadeiros, isso é prova de que uma inteligência extraterrestre tenta nos contactar. Gord Cooper chegou às Nações Unidas propondo que fizessem um departamento na ONU para o contato extraterrestre. Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. Desde que a humanidade começou a se lançar no espaço, existem alguns relatos em que astronautas descrevem algo que viram enquanto estavam na nave espacial. E temos que nos lembrar que essas histórias são contadas por astronautas e não por uma pessoa louca. Mas astronautas americanos não são os únicos viajantes do espaço que relatam encontros de outro mundo. Em 1985, os astronautas soviéticos a bordo da Salyut-7 dizem ter visto 7 seres celestiais orbitando a Terra. 6 astronautas dizem que quando olharam pela janela da estação espacial, viram o que descrevem como anjos com asas rodeando a nave. Vídeo de simulação da Salyut-7. Eles viram seres luminosos parecendo gente, mas que tinham asas estranhamente e estavam no espaço. Então você tem que pensar, o que aconteceu lá? Esses anjos seriam algum tipo de extraterrestres com roupas espaciais ou com campos em torno deles? Eles investigavam a estação espacial soviética e, de repente, simplesmente desapareceram? 29 de julho de 1958. Em reação ao lançamento bem-sucedido do satélite espacial soviético Sputnik, o presidente Dwight Eisenhower assina a Lei Nacional de Espaço e Aeronáutica, fundando oficialmente a NASA. Corrida de satélites é vencida pelos russos. A NASA foi formada em 1958, parcialmente a partir de uma agência já existente no governo chamada de NACA, que lidava com aeronáutica, e depois com o início do programa espacial que se desenvolvia no Exército e na Força Aérea. A NASA foi fundada para levar os Estados Unidos ao espaço e para ser um concorrente na nova direção que a humanidade seguia, explorando o espaço e o sistema solar. O presidente e o Congresso fundaram a NASA como parte do Departamento de Defesa. O motivo oficial era evitar que os soviéticos roubassem tecnologia americana. Mas alguns acreditam que o verdadeiro motivo para essa confidencialidade não era esconder informação dos soviéticos, mas esconder o segredo do público americano. Muitas pessoas têm a ideia de que a NASA é uma agência civil de ciência, mas ela não é. A lei do Congresso que a criou diz que tudo o que eles descobrirem é sujeito a sigilo e deve ser mantido em segredo e longe do povo americano. O relatório Brookings, que foi comissionado pela NASA logo depois da própria NASA ser criada, foi criado essencialmente para decidir o que a NASA deveria fazer se eles fizessem mesmo algum tipo de contato extraterrestre. Se encontrassem artefatos na Lua ou em Marte, ou se tivessem contato direto com uma inteligência superior, o que deveriam fazer? O relatório Brookings diz especificamente, número 1, não contem a ninguém. Se contar a alguém, você vai acabar destruindo a nossa civilização. Vai nos destruir. As implicações de uma descoberta de vida extraterrestre. Impacto de tamanha descoberta para os valores humanos. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas.
Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. No topo estavam os maçons. James Webb, que era diretor da NASA. Um homem chamado Kenneth Kleinef, que era o cabeça do programa Mercury, do programa Apollo e do programa Gemini. Ele era um maçom de rito escocês de 33º grau. Abaixo deles havia a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou os seguidores de Aleister Crowley. Pessoas como Jack Parsons da JPL se reuniram e acabaram sob o mesmo teto, com os mesmos objetivos e o mesmo sistema de crenças. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. O que os membros dessas sociedades secretas sabiam sobre viagem espacial? E como os antigos influenciaram seu trabalho? Aqueles que suspeitam que os oficiais da NASA operavam uma missão secreta apontam para o uso repetido do número 33. Um número simbólico extremamente importante em sociedades secretas. Se você observar a primeira pista de aterrissagem em Cabo Canaveral, onde aterrissavam aeronaves e um dia chegaria ao ônibus espacial, essa pista era de número 33. Se você observar a plataforma de lançamento em White Sands, no Novo México, a única plataforma de lá é a de número 33. Então, esse número parece estar envolvido diretamente com a NASA várias e várias vezes, e o fato de ser conectado à maçonaria faz você pensar se não há talvez outro simbolismo mais profundo nisso tudo. Aqui é Houston, vocês vão aterrissar, câmbio 213 metros, 21 em 33 graus. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas na missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito. É possível que, como creem os teóricos dos antigos astronautas, cientistas da NASA acreditem que extraterrestres visitaram a Terra num passado distante? Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. E desde então tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir.
Olhe para a humanidade. Alguns são bons, alguns são maus, e eu acho que os extraterrestres são a mesma coisa. Alguns são muito iluminados, eles querem nos desenvolver e querem grandes coisas para este planeta e este universo. Há outros que não querem, eles querem nos manter ignorantes e desanimados, lutando e gananciosos. Washington, D.C. Após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico, este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? As lendas dos deuses com agendas diferentes para a humanidade realmente dão estofo para as afirmações sobre extraterrestres do ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer? Se positivo, estas rivalidades de outros planetas ainda estão ocorrendo hoje? Talvez pistas possam ser encontradas olhando para nosso passado mais recente e para a tecnologia secreta dos nazistas. Londres, Inglaterra, 1939. O ex-oficial nazista Hermann Hoschening publica um livro chamado Hitler Fala. Nele, revela algumas conversas chocantes que ele afirmou ter tido com Adolf Hitler. Conversas sobre contato com inteligências não humanas. A coisa surpreendente é que Adolf Hitler foi basicamente o que chamaríamos hoje de um contato OVNI. Ele afirmou que tinha tido pessoalmente pelo menos um contato ou encontro com esses assim chamados super-homens. Eles os chamaram de super-homens ou de super-homens ocultos, mas basicamente foi um contato com essas super-pessoas que os estavam guiando. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. É realmente possível que Adolf Hitler esteve em contato com uma raça de extraterrestres chamada de super-homens? Que os extraterrestres podem ter tido um interesse especial na busca de Hitler para obter super-armas, conhecimento perdido e artefatos de deuses ancestrais. Os nazistas embarcaram numa busca para a assim chamada Wunderwaffe, armas maravilhosas. Agora os nazistas buscavam não somente fazer a bomba atômica na qual eles estavam trabalhando, mas guiar mísseis. E também algo chamado de arma solar, que realmente envolvia planos de um tipo de estação espacial para então efetivamente dirigir energia letal para a superfície da Terra. Muitas pessoas agora especulam que os extraterrestres estavam observando a humanidade envolvida neste conflito cataclísmico.
A teoria era de que esta guerra estava numa escala totalmente nova. E que ela tinha atraído a atenção destes visitantes alienígenas que observavam com preocupação os humanos evoluindo tão rapidamente. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Você tem a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Os sinais eram realmente claros de que nós estávamos entrando em uma fase de nosso desenvolvimento em que iríamos obter um tipo de tecnologia muito boa. Estávamos começando a entender alguns aspectos muito estranhos da realidade. Esse foi o conhecimento dos deuses que talvez eles não quisessem que obtivéssemos. É possível que a busca de Hitler pelas super-armas no fim das contas levou à sua queda? Uma facção extraterrestre pode ter interferido para detê-lo antes que ele fosse mais longe? Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos recrutou cientistas nazistas para continuar o desenvolvimento de armamentos, incluindo foguetes e bombas nucleares. Depois da Segunda Guerra, a atividade OVNI ao redor do mundo realmente aumentou consideravelmente. Existem histórias de como os OVNIs sobrevoavam os silos de armas nucleares. As visões de OVNIs foram relatadas em numerosas bases da Força Aérea dos Estados Unidos com capacidade nuclear, incluindo relatórios de alto nível da Força Aérea Maelstrom, com base em Montana, e da Força Aérea Minot, com base em Dakota do Norte. As visões sobre as instalações de mísseis em Maelstrom e Minot incluíram o aparente desligamento dos mísseis. Isso significa dizer que alegaram que os mísseis foram desativados. Agora, os que acreditam em OVNIs acham que nós estamos recebendo uma mensagem. E que a mensagem é: nós sabemos o que o seu arsenal nuclear é capaz de fazer. Nós estamos observando. Os extraterrestres estão monitorando as instalações nucleares? Talvez para assegurar que a humanidade não lance tais armas de destruição em massa? E se estão de fato interferindo nos feitos da humanidade, uma prova disso será revelada com a introdução de uma incrível nova tecnologia? Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem?
Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, Cavaleiros Templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa, e que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas. Ele é a personificação do mal. O Satanás é a fonte da tortura, da morte e da destruição. Ele é o governador do inferno. Ele ficou arrogante e perdeu a sua posição celestial. Ele foi expulso dos céus e caiu. Satanás comanda um exército de demônios unidos em uma busca de vingança para destruir a humanidade. Ele é chamado de Satanás, Lúcifer, de diabo. E seu nome evoca imagens horríveis de um demônio com chifres, tendo como único objetivo corromper e destruir a humanidade. Satanás é retratado como o inimigo de Deus, que tenta destruir as pessoas boas para fazer com que elas se tornem ruins, impedindo-as de serem salvas e de irem para o céu, de modo que possam ir para o inferno, onde ele está no comando. Megido, Israel. Localizada a 18 quilômetros de Nazaré, essa antiga cidade é mencionada inúmeras vezes na Bíblia, mais notavelmente no livro profético do Apocalipse. De acordo com os textos religiosos, foi fora dessa cidade, nas chamadas planícies de Megido, onde o poder do Deus Onipotente vai travar uma batalha final contra Satanás e as forças malignas. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia. E ele pertence a uma compilação à parte, que é chamado de Apocalíptico. É um livro que entrevê o futuro.
Ali há uma batalha que será travada em um vale em Israel, que se chama Megido, ou Har Megido. Portanto, Armagedon conforme o termo. O próprio Satanás reunirá os exércitos do mundo em Megido para lutar contra Jesus Cristo. Satanás assume uma aparência mais física. Usa diversas tecnologias para escravizar cada vez mais a humanidade. E, por fim, ele se transforma basicamente em uma força geopolítica, essencialmente um ditador do mundo todo. O livro do Apocalipse descreve ainda que essa batalha será travada no céu e na terra. Os anjos vão descer do céu. Os demônios vão se espalhar por toda a terra para fazer uma destruição com espadas de fogo. E o Deus Todo-Poderoso vai fazer cair a devastação sobre a terra. O livro do Apocalipse é um documento bem assustador se o estudarmos e ficarmos pensando que essas coisas podem acontecer. Quero dizer, se você olhar para o que acontece no livro, temos cataclismos na terra, temos terremotos, chuva de fogos sobre a terra, anjos batalhando no céu. E depois, repetidamente, temos Satanás voltando. Mas será que essa profecia bíblica não é uma previsão do final do mundo de cataclismo e de guerra? Haverá uma interpretação ainda mais profunda? O livro do Apocalipse nos fornece algumas das mais claras representações do que muitos modernos chamariam de atividade extraterrestre. Pense nisso. Temos seres sobrenaturais que voam através do cosmos, tocando trombetas, lançando fogo sobre a Terra. Temos um grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Há um dualismo cósmico acontecendo, que envolve no final a reafirmação da autoridade divina sobre aqueles anjos rebeldes que tinham se perdido há muito tempo. Combate extraterrestre? Será que o livro bíblico do Apocalipse realmente pode estar se referindo a uma guerra galáctica? Uma aposta sobre o destino final da humanidade? Se sim, quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente? Satanás se tornou genérico para a personificação do mal. Quando pensamos em Satanás, nós pensamos de duas maneiras diferentes, eu acho. A primeira é esse personagem quase cômico que governa a Terra em chamas. O cara vermelho com chifres e tridente. Mas depois, no lado mais sombrio, acho que Satanás se tornou essa personificação muito assustadora mesmo, que faz com que o homem faça coisas terríveis, que no fim é a origem da tortura, da morte e da destruição. Mas essas percepções de Satanás são corretas? Ele é de fato o mestre de todas as coisas más do universo? E por que ele está determinado a corromper toda a humanidade? Talvez as respostas possam ser encontradas nos mitos e lendas que descrevem as origens antigas de Satanás. No começo, Satanás era um dos anjos que foi criado por Deus antes da criação do universo físico. E basicamente havia uma esfera de anjos ao redor de Deus, contemplando ao Senhor. E Satanás naquela época era Lúcifer, ou a estrela d'alva, que era o mais iluminado dos anjos. Satanás é um dos arcanjos. Ele é um dos anjos mais elevados, da mais alta hierarquia, um dos mais belos, o mais amado. Ele é amado por Deus, é um portador da luz. Quando Deus criou o homem à sua imagem, ele ordenou que todos os anjos adorassem a sua imagem no homem, e Satanás se recusou. Ele disse: olha, são pessoas de lama, nós fomos feitos de fogo, eu não vou fazer isso. Então ele foi expulso. Ele ficou arrogante, ele começou a desafiar Deus. E por causa dessa arrogância, perdeu a posição celestial dele. Foi expulso do céu e caiu.
Quando Lúcifer foi expulso do céu, foi abruptamente e por completo. E ele foi expulso para a Terra para ficar aqui até o fim dos tempos. Apesar das poucas referências que são feitas a Satanás no Velho Testamento, ele é descrito como um opositor ou um acusador. E geralmente é reconhecido por ter sido a inspiração da serpente no Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e geneticamente passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo, não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi, na verdade, um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador? Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus? É a conclusão do que a civilização, do jeito que a conhecemos, não é algo divino, mas literalmente satânico. Foi Satanás que nos deu as ferramentas da civilização. E se for isso, pode-se encontrar mais uma evidência examinando outros mitos e lendas antigas? Na antiga Suméria, você tem essas histórias muito curiosas dos Anunnaki. Os Anunnaki eram metade homem e metade Deus, que desceram das estrelas. Estavam dando instruções aos sumérios sobre as diversas artes da civilização. Eles eram muito esquisitos de olhar. Tinham cabeças alongadas. Eram quase como pessoas do tipo insetos. Ou o que eles chamam de feições reptilianas, por assim dizer, ou fisionomia de serpente. Foi como os vigias foram mencionados na Bíblia. Nas culturas globais, nós encontramos referências constantes para esses seres celestiais gigantes que vieram à Terra, iniciaram ou instruíram a humanidade. O próprio Satanás é considerado um serafim, o que significa serpentes voadoras ou serpentes de fogo. Mas ainda, a palavra serafim tem o significado de serpente, e refaíta quer dizer gigante. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância? Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender.
Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído, combinado a esse líder dos vigias que também lidera uma rebelião. Acho que, em última análise, o que deduzimos é que Lúcifer é uma fusão. Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares. Há 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições. Os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina,
grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40, os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu, que os anjos caídos vieram habitar a terra. Eles queriam tomar o poder e, por causa disso, foram expulsos do céu, jogados na terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em duas facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que eles o conduziram e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais. Eles eram gigantes? Ou essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres?